Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a história dos DSMs, né, até chegar no DSM atual, né, que é o DSM-5-TR. Mas o primeiro ponto é entender, né, o que é essa sigla, o que é o DSM, né? E ele significa Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM, por ser uma sigla em inglês, tá bom? Então, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Esse é um manual que foi criado pela Associação de Psiquiatria Americana, a APA, tá? Outra siglinha para vocês gravarem, APA, Associação de Psiquiatria Americana, lá em 1952. E eles tinham aí uma ideia, um objetivo, sistematizar, estudar, entender, então, os sintomas e o curso das doenças mentais que estavam afligindo aí as pessoas daquela época, tá? Então, a gente está vendo aí que o primeiro foi criado lá em 1952. Nós estamos em 2023, né? Então, o DSM-5-TR ele foi criado em 2022. Porém, ele chegou aqui no Brasil, traduzido já, e aí seu uso, em 2023, janeiro de 2023. TR significa texto revisado, tá? E por mais que o TS, né, a classificação de transtornos aí, a gente sabe que tem muita crítica, muita coisa ainda que precisa ser melhorado, porém, gente, ainda é o que há de melhor pra gente aí, para nos auxiliar a entender o diagnóstico e o prognóstico dos nossos clientes. O diagnóstico é aquilo que ele tem. O prognóstico é se ele tem uma esperança de melhorar, de piorar, como vai ser o futuro do nosso cliente, tá? Então, ter um diagnóstico vai nos ajudar, nos auxiliar a definir o melhor tratamento que o meu cliente tem, né? Qual é o melhor tratamento para o meu paciente a partir de agora e também para conversar com outros profissionais, né? A gente percebe muito que é uma implicância muito grande quando a gente fala de diagnóstico de transtornos mentais, mas a gente não consegue, para mim não faz sentido ter essa implicância. Porque se você está doente e vai ao médico, a primeira coisa que você quer saber do médico é qual é a doença que eu tenho. Porque quando você vai com uma dor ali no médico, no cardiologista, uma dor no peito, e você descobre o que você tem, a partir do nome, a partir da doença que o médico descobre, você começa então a procurar o melhor tratamento, aquele que faz mais sentido para a sua situação, para o problema que você está enfrentando. Porque ao saber que eu tenho tal problema, ao saber que eu tenho outro problema, eu consigo então definir a partir de agora qual o melhor médico eu vou procurar, qual os melhores remédios, o que eu faço a partir de agora, né? E quando a gente fala de transtornos mentais, nós estamos falando também da mesma coisa. Quando eu falo de diagnóstico em terapia, né, em psicoterapia, que é o diagnóstico psicológico, que seja dado por um psicólogo ou por um médico psiquiatra, o nosso objetivo é o mesmo, escolher o melhor tratamento para o nosso paciente a partir desse diagnóstico que ele tem, tá? Então, a gente vai definir primeiro. Primeiro a gente precisa entender, ok, agora eu sei que esse cliente, que esse paciente tem um transtorno mental. Gente, só que antes de pontuar, eu quero dizer o seguinte, cliente ou paciente, a mesma coisa, tá? Isso aí vai depender de abordagem, mas qualquer um dos dois está certo, tá? Eu falo cliente pela abordagem da TCC, mas falar paciente também não está errado e falar cliente também não está errado, tá bom? E aí a gente, a partir de agora que eu sei que o meu cliente tem um transtorno psicológico, tem um transtorno mental, tem um transtorno psíquico, tá? Independente do nome que você quer dar, a gente vai partir então para o tratamento do meu cliente. Mas primeiro a gente precisa então definir o que é transtorno mental para o DSM, já que o DSM ele vai definir o que é transtorno mental ou não. O que é transtorno mental? Como o DSM tem essa visão do que é transtorno mental? Isso é muito interessante, coloquei a própria linguagem do DSM para a gente conseguir compreender melhor como funciona isso, para a gente tirar um pouco dos nossos achismos, das nossas subjetividades, tá? A gente vai aprender muito isso aqui no curso
a não definir as coisas por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acredito, mas por aquilo que é, tá? Então a gente tem, por mais que a gente vai trabalhar com subjetividade humana, tem aquilo que é e a gente não altera isso, tá? Não importa o nosso subjetivo enquanto profissional, mas enquanto do nosso cliente, tá? Então, o DSM, ele define transtorno mental como sendo uma síndrome, sinais e sintomas, a gente vai falar isso mais à frente em outra aula. Então, transtorno mental é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, tá? Nos pensamentos, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacente ao funcionamento mental. Transtornos mentais estão frequentemente associados a sofrimento ou incapacidades significativas que afetam atividades sociais, profissionais ou outra atividade que seja importante para o cliente. Tá? Então, é um sofrimento, uma incapacidade significativa e ela causa prejuízo em alguma área da vida do sujeito. Tá? Uma resposta esperada ou aprovada culturalmente a um estressor ou perda comum, por exemplo, como a morte de um ente querido, não constitui transtorno mental, tá? Então, meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, alguém da minha família muito importante morreu, eu fico triste, é normal, é esperado o luto, tá? Luto patológico, a gente vai ver quando estudar aqui os transtornos um a um, a gente vai perceber que luto patológico, ele precisa de no mínimo 1 ano, tá? E isso se constitui por pessoas. Ah, mas meu animal morreu e eu estou sofrendo por anos. É um sofrimento que a gente vai acolher o sofrimento do nosso cliente, é uma dor real, é uma perda, um sofrimento significativo, mas não fecha critério para diagnóstico. A gente vai falar isso mais à frente, tá? Mas é normal, é esperado que a pessoa fique de luto quando ela perde um ente querido ou quando passa por algumas situações, uma perda de um emprego, um término de relacionamento, algo que era importante que acaba, tá? É normal, é esperado que a pessoa passe ali por um processo de tristeza, alguns comportamentos esperados, tá? Então, isso, uma resposta que é esperada ou que é aprovada culturalmente, não é patológico, tá? Outra coisa que a gente precisa entender que o próprio DSM vem trazer que desvios sociais de comportamento, por exemplo, político, religioso ou sexual e conflitos que são basicamente referentes do indivíduo e da sociedade em que ele vive, não são transtornos mentais, a menos, tem uma exceção, que esse comportamento político, religioso ou sexual, né, esse desvio, esse conflito, seja resultado de uma disfunção no indivíduo. Tá? Então a gente precisa entender que o meu indivíduo, o meu cliente, meu paciente, ele segue uma religião completamente diferente da minha e ele acredita que espíritos falam com ele. É um contexto religioso, é algo esperado dentro dessa religião que esse indivíduo participa? Então não é patológico, não é transtorno mental. Agora não, esse comportamento desse indivíduo está além, está causando prejuízo significativo. Não está dentro do contexto religioso, tá? Não está dentro do que é aprovado ou esperado naquela religião. Ele está além. Opa, então aí pode ser que haja um transtorno mental. Pode ser que não, tá? Mas pode ser que haja. Então aí a gente vai ficar atento. Então, político, religião e sexual. Aí sexual a gente tá falando às vezes de uma... do ato sexual, tá? Então tem pessoas, por exemplo, a gente vai falar aqui sobre alguns comportamentos que não é esperado, né, no ato sexual, que são considerados transtornos, mas tem outros que são esperados aí, que pode sair daquilo que você considera como normal. A gente vai entender um pouquinho o que é normal e patológico, tá? Então toda vez que falar normal, eu vou fazer talvez uma aspa aqui, mas você talvez acha que aquilo não seja normal, você acha que aquilo não é
não é aceitável, não deveria, mas não se constitui um transtorno. Então a gente precisa estar atento e nós vamos estar estudando isso mais pra frente e vai fazer sentido. Então, como saber se isso é esperado ou não é esperado? Como saber que ele passou, que ultrapassou essa linha daquilo que é esperado? A gente vai estar aprendendo isso aí ao longo da nossa formação, tá? Outro ponto importante quando a gente fala do DSM, antes de entrar na história, é que quando um DSM TR é lançado, a versão anterior passa a não ser usada. E TR significa que é texto revisado, tá? TR, texto revisado. E aí, o anterior passa a não ser mais usado. Por exemplo, a gente tinha o 5, agora tem 5 TR. Então, não faz sentido usar o 5. E o que acontece? Percebe-se que há algumas coisas que precisam ser mudadas. Há algumas coisas que precisam ser alteradas. Há algumas coisas que precisam ser revisadas. Porém, não o suficiente para se criar uma versão nova. Porque quando se cria versões novas, a gente vai ver isso a partir de agora, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, há um rompimento muito grande com a versão anterior, tá? Então, todas as vezes que muda o número, muda completamente o novo livro, o novo número, ele rompe com a versão anterior, tá? Pode ser que no 6 não rompa, pode ser, mas já é esperado que isso vá acontecer, tá? Então, a gente, até interessante, né, que há aí um balbúrdio, né, falando que a 6 vai ser criado logo, vem rápido. Então, gente, vocês vão ver, a partir de agora, que nunca houve uma atualização do DSM com tão pouco tempo, tá? Por quê? Financeiramente falando, não é inteligente. Eles acabaram de lançar um livro de 1000 e tantas páginas, né, de mais de R$ 300. Então, não é financeiramente inteligente eles destruírem aquilo ali, o dinheiro que eles gastaram para fazer, para criar uma nova versão. E nem a nível intelectual. Vocês vão ver aqui na criação do DSM que eles têm que fazer uma força-tarefa. Então, eles mobilizam mais de 1000 pessoas para fazer isso. Então, imagina, acabou de mobilizar para lançar o TR. E aí, a partir de agora, eles decidem que não, agora vão criar o 6. Não funciona assim, porque não é intelectualmente falando e nem financeiramente falando viável, tá? Não faz sentido. Pode ser que hoje, amanhã ou depois eles decidam fazer? Pode ser, mas precisa-se uma mudança muito grande para realmente falar assim, faz sentido fazer essa alteração, tá? Por mais que a ciência avança, a gente sabe que nada que justifique aí criar um livro totalmente novo em tão pouco tempo. Pode ser que sim, pode ser, mas a gente ainda vai ter que aguardar, tá? E eu vou falar um pouquinho também com a relação à questão da CID-11 também, né? Como que está aí o DSM, a história do DSM e a sua relação aí com a CID-11. E aí vocês vão perceber, né? Vou colocar aqui as datas para vocês acompanharem, que a gente tem o DSM 1, 2, 3 e 4 em números romanos. A partir do DSM 5 foi retirado isso, não se utiliza mais números romanos, tá? Não tem a necessidade de estar aí utilizando números romanos mais, porque isso não é mais viável, não é mais utilizado, tá? Então, vamos nos atualizar. Então, gente, o primeiro DSM, ele surgiu em 1952, tá? O primeiro DSM. A ideia deles, o objetivo deles era sistematizar, estudar e entender, então, os sintomas, aí, o curso das doenças que estavam cometendo aquelas pessoas naquela época, 1952. O contexto daquela época foi a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, eles começaram a perceber que tinham sobreviventes, tá? Da guerra ali, os veteranos, e eles estavam tendo alguns situações, né? O transtorno do estresse pós-traumático. Então, percebeu que havia necessidade. Então, quando a gente falava antigamente que a pessoa tinha TEPT, todo mundo imaginava um veterano, tá? Se você for estudar a história do TEPT, quando a gente for estudar realmente lá os transtornos, eu vou fazer uma breve introdução a respeito disso, vocês vão perceber que estava vinculado ao trauma que eles viviam na guerra. Depois isso estendeu um pouco mais para outros traumas realmente significativos, percebeu que, por exemplo, no abuso sexual, a pessoa também tinha ali os mesmos sintomas, tá? Mas sintomas semelhantes, tá bom? Com intensidade semelhante. Então, mudou isso.
Mas, em 1952, o contexto era a Segunda Guerra Mundial e eles precisavam, eles se preocuparam em conduzir melhor os atendimentos dessas pessoas, tá? Então é importante a gente entender que o DSM naquela época, ele foi o primeiro manual oficial, tá, de transtorno mental que tinha um glossário ali de descrições de categoria diagnóstica. Já existiam outros manuais, mas não era considerado. Então, até 1952, se você tinha uma doença, você ia no médico, e aí o médico falava assim, olha, você tem depressão. Mas você ia no outro médico e ele falava assim, o que você tem é melancolia. Mas se você fosse em outro médico, ele poderia virar e falar assim, o que você tem é paixão, né? Que antigamente tinha muito isso, tá? Fulano morreu de paixão. Gente, eu moro no interior, tá? Então, cidade bem pequena aqui, interior de Minas, com muitas roças próximas. Então eu cresci ouvindo que fulano morreu de paixão, tá? Era uma doença considerada aqui na minha região. Não sei se em outro lugar aí no Brasil também já ouviram falar dessa doença. Mas o que acontece? A cada médico que você ia, eles te davam um nome diferente para uma doença, não tinha um consenso, né? Os médicos não falavam isso. Imagina os psicólogos, né, que até hoje ainda não falam muito um com o outro, não tem uma comunicação mais fluida. Então, até aquela época, né, cada um nomeava a sua doença, né, aquela doença conforme eles achavam melhor, tá? Então, se eu sou psicanalítico, então isso é uma neurose, isso é uma psicose, isso é uma depressão, pronto, acabou. Se eu sou de outra abordagem, eu vou definir que você tem a partir dos conceitos, dos princípios da minha abordagem. Tá? Era assim até aquela época. Porém, veio a APA e definiu, ok, vamos pôr ordem aqui na casa que tá muito bagunçado. E aí eles criaram, então, o primeiro manual oficial. E ele tinha apenas 145 páginas, né? 1000 páginas a menos aí do que a gente tem hoje, né? 145 páginas e possuía 106 categorias diagnósticas, tá? Então, essas categorias elas eram de maneira hierárquicas, tá? E elas eram divididas entre neuroses e psicoses. Então, não precisa nem explicar que a base do DSM era 100% psicanalítico, tá? Então, foi ali 100% psicanalítico. Era psicose e neurose, todo de maneira hierárquica. Já a CID tem uma história um pouco mais antiga. Tá? Eu não vou aprofundar sobre a história da CID, porque a CID ela não é oficial para transtorno mental. Tá? Ela é uma classificação internacional de doenças a nível geral. Tá? Ela foi aprovada em 1893 pela ONU. Tá? Foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Tá? E o objetivo não era ser um manual diagnóstico, não era esse o objetivo, mas eles queriam padronizar ali o nome de todas as doenças, tá? Então a CID ela vai nomear ali as mais diversas enfermidades, desde a pontinha do pé até o último fio de cabelo. A CID ela tem esse objetivo, tá? Nomear ali, padronizar as doenças. Então, se você tá aqui no Brasil, né, a intenção é melhorar a conversa entre os médicos. Se você tá aqui no Brasil e aí você tem a CID-1, tô falando completamente aleatório, tá, gente? Não faço ideia se tem CID-1, o que é a CID-1. Mas aí o número, o código da sua doença é essa. Se por um acaso você chega lá nos Estados Unidos e você falar, olha, eu tenho CID-1, eles vão entender o que você está falando. Se você for lá na Europa, eles vão chegar e você vai mostrar, eu tenho CID-1, então eles vão entender, tá? O que é. E aí, o DSM veio, então, para falar, ok, isso é a CID-1, é uma unha quebrada lá no pé. Gente, repetindo, estou completamente tirando isso aqui, esse CID-1, tá? Que é uma unha quebrada. Se eu estou tirando de bolsas da minha cabeça, tá? Não estou tirando de lugar nenhum. Estou fazendo aqui só a nível de exemplo para ficar entendido, tá? E aí, mas não explica qual é o critério para chegar naquela unha quebrada, tá bom? E aí, o DSM já veio com essa ideia de virar um manual mesmo para nos ajudar, ok. Mas para eu saber que você tem uma unha do pé quebrada, eu preciso que a sua unha esteja desse jeito. Eu preciso que você sinta dor, ou eu preciso que você esteja mancando por tantos dias. Então, ela veio não só padronizar, mas ela veio organizar para que a gente conseguisse falar, então, a mesma língua, tá? Isso para ficar mais fácil de entender.
Já a segunda edição, né, o DSM-2, passou 16 anos desde a sua primeira publicação e aí criou-se então o DSM-2, tá? E a ideia deles era basear a classificação então na CID-8. Então olha só, enquanto o DSM-1 não importou muito com o CID, o DSM-2 já se preocupou. E aí a CID já estava na sua 8ª versão, tá? Então tanto o DSM-2 quanto a CID-8, eles começaram a entrar em vigor em 1968. E o DSM-2 ele veio como uma extensão, então não alterou muita coisa, tá? O que alterou aí, basicamente, foi que passou a ser 180 diagnósticos, tá? Continuou baseado na psicanálise, na psicodinâmica, e eles começaram então a criou-se aí um capítulo específico para infância e adolescência, tá? Como sendo algo completamente separado. Então, tinha um capítulo ali, hoje a gente não tem isso mais, porque não faz muito sentido, porque a gente sabe que alguns transtornos que eu posso ter na infância, eu posso ter na vida adulta, e ali separado, entendia-se que se é na criança, quando eu virar adulta, eu não posso ter isso mais, eu não posso me encaixar nessa categoria mais. E aí foi mudado isso aí, tá? Mas a gente vai falar mais à frente. A gente tá no DSM-2 ainda. No DSM-2, então, além desse capítulo, eles criaram também uma seção falando sobre os desvios sexuais, tá? E aí, falando em desvios sexuais, o homossexualismo não é homossexualidade, é homossexualismo, não estou falando errado. O homossexualismo foi considerado, então, uma doença nessa época, tá? Então, a gente tinha ali homossexualismo considerado como transtorno, tá? Transtorno psicológico no DSM-2. Então, se a gente for perceber, né, a evolução é muito importante, tá? Hoje a gente fala homossexualidade, a gente não tem essa visão de doenças, né? Óbvio que não faz sentido mais, mas no DSM-2 foi considerado um transtorno, tá? Por isso que é importante a gente saber a história, porque às vezes a gente fala, a história não faz sentido, faz sim. A gente precisa entender o que as pessoas passaram, sofreram, né? Naquela época, as pessoas né, os homossexuais da época, eles eram internados em hospitais psiquiátricos do mesmo modo que uma pessoa com esquizofrenia era internada. Eles tinham o mesmo tratamento, tá? A gente não vai falar aqui a respeito da luta antimanicomial. Não pensei, talvez possa até preparar isso com vocês depois. Não pensei em falar a respeito da luta antimanicomial, porque eu não acho que faz sentido aqui na nossa formação, tá? Mas essa história do DSM é importante a gente entender, porque a gente percebe o quanto é importante evoluir, tá? E aí, pulando para o DSM-3, 12 anos após, tá? A segunda edição. Então, teve DSM-1, passou 16, DSM-2, 12 anos após DSM-3, tá? Em 1980, criou, então, o DSM-3, e aí ele foi coordenado junto com o desenvolvimento da CID-9. A CID-9 foi publicada em 1975, DSM 5 anos depois, e implementada em 1978, tá? Então, só para a gente entender, CID-9 ela foi publicada em 75, mas liberada para uso em 78, é igual a CID. Tá? A CID nossa já está publicada aí, não tem a versão ainda em português, não está traduzido, mas já foi publicada em inglês. Porém, entretanto, todavia, a previsão para que ela seja implementada é em 2025, tá? Porque eles têm essa decisão de quando ela passa a vigorar. Já o DSM não. O DSM lançou um novo, chegou no seu país traduzido, passa a funcionar. Tamires, eu moro no Brasil, tem DSM, tá funcionando. Eu moro em Portugal, ainda não tenho DSM-5TR, então não está funcionando. É preciso aguardar a tradução, tá? Só para a gente entender isso aí melhor, tá? Então, o DSM-3 ele começa a ser desenvolvido em 1974, mas em 1980 que ele foi publicado. Então, assim, olha o tempo, tá, gente? 6 anos desde que ele começou a ser preparado até a sua publicação. Então, é aquela história de novo. Antes de uns 6 anos, não se vai criar aí, porque eles precisam desse prazo, né, de um limite, de um certo tempo, para criar uma nova versão, porque é muita informação que eles precisam estar colhendo, tá?
E aí a gente percebe que no DSM-3, né, então começa a ser introduzido inúmeras inovações metodológicas que são importantes, começa então a incluir critérios diagnósticos que são explícitos e a abordagem então começa a ser uma psicopatologia mais descritiva, tá? E começa a ser neutra também em respeito às teorias. Por quê? Até então tinha base na psicanálise. Mas e se eu não trabalho com a psicanálise? Né? Em 80 aí já tinha a TCC, né? Já tinha a Gestalt, já tinha a comportamental. Ok, eu enquanto profissional não vou usar, é completamente psicanalítico, não faz sentido para minha prática. Então o DSM-3 vem e rompe aí com a psicanálise e começa a ser ateórico. Tá? Ele começa a ser neutro com relação, né, com respeito da questão da etiologia dos transtornos mentais. Porque a psicanálise tem muito isso, né, da etiologia. A fulana está doente porque a mãe não cuidou na infância. Fulano está doente por causa da relação com o pai. Porque quando ele desejou o seu pai ali sexualmente, né? E na prática clínica a gente percebe que não, que tem mães que cuidam dos seus filhos maravilhosamente bem e eles desenvolvem alguma doença. Claro que tem mães que não cuidam, que negligenciam e o filho possui a doença. Mas causalidade, não tem como a gente falar que realmente isso, essa falta de atenção lá na infância, e realmente está ocasionando tal doença. Então o DSM rompe o relacionamento aí com a psicanálise, que foi um dos grandes marcos aí da mudança no DSM, tá? Como eu falei, mudou o número completamente, mudou o DSM. O diagnóstico passa a ser teórico, então qualquer abordagem pode se beneficiar aí com o DSM, passa a ter 265 transtornos, tá? E passa a ter um sistema multiaxial, que é aqueles eixos, eixo 1, eixo 2, eixo 3, né? E aí ele apresentava isso na época. Porém, foi uma mudança muito grande, tá? Foi algo que gerou muito barulho, deu muita confusão, né? E houve muitas reclamações, muitas inconsistências no sistema. Então a APA precisou corrigir, né, o DSM. E aí então, em vez de criar um DSM-4, como era apenas uma correção, cria-se o DSM-3-TR em 1987, 7 anos após o DSM-3 sair, tá? E aí nessa edição começa a perceber então que homossexualismo não é doença. E aí então tira o homossexualismo do DSM e aí começa a se ver a homossexualidade como algo aceitável na sociedade. Isso não é patológico mais, tá? Então é algo que é considerado normal, tá? Então olha como que muda de um DSM para o outro muito grande, tá? E aí fizeram o DSM-3 com alterações como uma correção dos textos, tá? Aí, em 1994, publica-se o DSM-4, tá? E aí foi o auge de grande esforço, aí de 6 anos de dedicação, de estudo, uma força-tarefa muito grande. E eles utilizaram mais de 1.000 pessoas, tá? 37, fazendo as contas aqui rapidinho, que eu sou ruim de conta, né? Dá um pouquinho mais aí de 6 anos, né? Para essa organização aí, né? Perdão, né? A gente é da humanos, a gente não é boa, não sou boa de matemática, então faço as contas aqui nos dedos mesmo, né? Um pouquinho mais, 6 para 7 anos aí de esforço, e eles precisaram nessa força-tarefa de mais de 1.000 profissionais, várias organizações, para conseguir aí criar um novo DSM, o DSM-4, que veio também revolucionar e veio modificar toda a estrutura do DSM, tá? Então, boa parte aí do esforço que eles tiveram, né, envolveu uma condução de uma revisão bem abrangente, então, da literatura, porque eles queriam uma base empírica sólida para falar dos transtornos. A gente sabe que a gente ainda não tem uma base empírica tão forte, mas tão sólida, né? Mas eles estão buscando isso aí. E os desenvolvedores do CID, do DSM-4 e da CID-10, então, eles começaram a trabalhar ali em uma estreita colaboração para que isso desse certo, tá? Então, eles queriam ter uma maior congruência entre os dois sistemas, porque o DSM ele tinha alguns transtornos e
A CID tinha alguns, então os dois ainda não se encaixavam tão bem, tá? Então, a CID-10 ela foi publicada em 92, a CID, o DSM em 94, tá? O DSM-4 ele teve 365 transtornos e o modelo multiaxial ele para ali e é modificado para modelo categórico, tá? E o DSM-4-TR também viu aí algumas incongruências, então em 2000 houve a correção do DSM, 6 anos depois também houve-se uma correção e aí sai o DSM-4-TR, tá? Para corrigir os erros e as incongruências que eles viram aí na versão que era atual, o DSM-4. Já o DSM-5, né, ele foi lançado em 2013, tá? Então 13 anos após o TR ali. E foi um movimento mundial, tá? Em 2003, 2008, tanto a APA como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, eles começam a receber apoio de vários institutos importantes, congregaram mais de 13 conferências internacionais, né? Envolveu mais de 400 participantes de 39 países, com a ideia de fazer uma revisão da literatura mundial, tá? Então, tinha gente do Brasil, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Espanha, tinha gente da África. Então, houve aquela revolução com mais de 39 países, né? Com 39 países aí, para revisar tudo o que havia na época para conseguir estabelecer bons diagnósticos que fizesse sentido aí para todo mundo. Então, o DSM-5 e a publicação da CID-11, tá? E aí os relatórios dessas conferências foi a base, então, para isso que a gente tem hoje, tá? Isso foi apenas um movimento, teve vários outros movimentos, tá? Então, como eu falei, embora a APA, a Associação de Psiquiatria Americana, né, foi um movimento mundial, não foi só os Estados Unidos, não foi só a América Latina, o continente americano do norte, continente, não, foi todo o mundo, foi um movimento geral mesmo, tá? Só não participa, gente, países, tá? Por exemplo, alguns países lá da África, né, alguns países do Oriente Médio, não sei, né, por exemplo, Irã, Iraque, esses países assim que realmente já não fazem parte da ONU, então os países que fazem parte da ONU ali, a grande maioria contribuiu, pelo menos os principais nomes contribuíram para o desenvolvimento então da DSM-5 com a CID-11, tá? Porém, embora todo esse movimento aí, a CID-10, a CID-11 e o DSM-5 ainda não conseguiu caminhar lado a lado, tá? Teve todo esse movimento, e aí, 9 anos após, né, agora em 2022, chegando no Brasil em 2023, veio a versão revisada do DSM-5, tá? O DSM-5-TR, texto revisado, 9 anos após. E aí, como eu falei, TR significa texto revisado. Então, se você já está habituado com a versão 5, com o DSM-5, são poucas mudanças que você vai precisar aí se adaptar para compreender o 5TR. Agora, se você está, por exemplo, lá no 4, no 4TR ou no 3, né, você já saiu completamente, você vai ficar completamente perdido. Porque, por exemplo, o DSM-3 a gente está falando de eixo. Eixo 1, eixo 2, eixo 3, e agora a gente está falando de um modelo categórico e dimensional. Então, há uma mudança muito grande. Né? E aí, outra coisa que a gente vai falar, na próxima aula eu vou falar melhor sobre isso, mas no DSM-5 veio 370 transtornos. Já no revisado veio uma a mais, 371, que é o transtorno do luto prolongado. Outra coisa que a gente vai falar é transtorno do luto prolongado tem a ver com trauma e estressores. Então, ele não está na depressão, tá? Não está ali nos transtornos depressivos, tá? E houve alteração em mais de 70 outros transtornos. Mas, Tamir, você falou que a mudança é pouca. Como assim 70 transtornos? Gente, são alterações pequenas, tá? Mudou alguns nomes, mudou algumas falas, algumas escritas, né? Mas, no geral, os critérios diagnósticos são ainda os mesmos, tá? A gente, por exemplo, agora tem um código aí para especificar quando a pessoa ela ainda não tem exatamente um transtorno, tá? Mas ela tem alguns comportamentos autolesivos com a intenção do suicídio e ou, né, possui alguns comportamentos autolesivos com não intenção de suicídio. Então a gente pode falar, a pessoa não tem o transtorno depressivo, mas ela se automutila com a intenção de morrer.
né? Ou não, ela se automutila, mas ela não tem a intenção de morrer. Então, eu preciso me atentar porque ela não está fechando o critério diagnóstico para esse transtorno, nem para esse, nem para aquele, mas ela tem esse comportamento aí que eu preciso estar atento, tá? Outra coisa é, no DSM-5-TR tem uma organização dos transtornos aí com uma maneira mais congruente, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender. Que é uma organização com uma ideia de uma trajetória do desenvolvimento do ciclo vital, tá? Então, vai começar ali com os transtornos do neurodesenvolvimento que se manifestam na infância. Posso receber o diagnóstico com 50, 70 ou 200 anos, mas o transtorno de neurodesenvolvimento se inicia na infância. Não importa, você recebeu o diagnóstico com 90 anos de TDAH, mas começou na sua infância. Você só não percebeu. Ah, mas não começou na minha infância. Então você tem qualquer outro transtorno, menos TDAH. Porque um dos critérios, uma das exigências é ter iniciado na infância. Se não iniciou na infância, não é TDAH, tá? Outra coisa, por exemplo, né, após isso a gente vai para o espectro, então, da esquizofrenia, que geralmente se manifesta na adolescência. Pode se manifestar mais tarde, né, mas o esperado ali é que aconteça na adolescência. E aí vai avançando, né, de acordo com os transtornos aí, de acordo com o desenvolvimento da vida, e vai finalizando, por exemplo, com transtorno neurocognitivo, transtorno de personalidade, que geralmente vão se desenvolver na fase adulta. Claro que a gente tem que entender que essa organização ainda não está 100% numa ordem crescente, né? Não faz sentido, porque a gente pode ter alguns que vai acontecer realmente na infância, mas eu posso tacar na vida adulta e ter algum outro transtorno ali, né? Então não tem como ainda, tá? Se é algo nessa ordem crescente, seguindo aí o ciclo vital, mas uma organização para nos ajudar bastante, né? Mas a gente vai aprendendo aí, a gente vai entendendo. E aí, como eu disse, que embora houve um grande esforço, né, o pessoal da CID-11 com o pessoal do DSM, eles trabalharam junto para harmonizar, não foi possível por diferenças temporais, né? Enquanto o DSM estava sendo desenvolvido, a CID-11 estava 7 anos atrás ainda, tá? Então, o DSM estava 7 anos na frente da CID. Tá? Então, quando fechou-se o DSM, o pessoal da CID-11 ainda estava começando a desenvolver aí as descrições da CID-11. Então, com a revisão do DSM-5-TR, então conseguiu constatar que a CID e o DSM agora vão conseguir caminhar ali lado a lado desde o DSM-2, tá? Com a CID-8 lá, tá? Então, as diferenças hoje atuais, né, elas são baseadas, então, em grande parte de diferentes prioridades que são usadas nesses dois aí sistemas de diagnóstico. A gente vai passar um pouquinho melhor sobre isso. E aí, como eu falei, né, a Organização Mundial de Saúde, o próprio site deles, dizem que a CID-11 só vai entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. A gente vai aguardar aí. Tá? Enquanto ela não entra em vigor, a gente vai continuar utilizando códigos da CID-10MC, tá? Classificação Internacional de Doenças, em sua 10ª edição, modificação clínica. Tá? Então, enquanto o CID-11 não entra em vigor, a gente continua usando CID-10, tá bom? Gente, é isso a nossa aula. Na próxima aula eu vou estar aprofundando melhor, falando sobre essas alterações do DSM-5-TR, tá? Aquilo que está completamente novo, a gente vai começar a falar disso na próxima aula. Mas se ficar qualquer dúvida, a gente deixa aqui nos comentários, manda lá no nosso grupo de alunos e eu vejo vocês na próxima aula.